Quando eu era criança, era muito comum na minha cidade encontrar diversas lojas no início do ano com suas portas fechadas. Em todas elas havia uma faixa ou uma placa escrita "Fechado para balanço". Era hora dessas lojas olharem para si mesmas e fazer uma avaliação de como foi o ano anterior para elas. Hoje eu quero desafiá-los através do tema Abertos para Balanço. Quero desafiá-los a fazerem um balanço de suas vidas, uma análise crítica de si mesmo. Quando nós falamos de nos avaliarmos, de nos analisarmos criticamente, nós somos muito tendenciosos a nos fecharmos e dessa forma não fazermos uma análise real e precisa de nós. E é por isso que eu estou apresentando o tema Abertos para Balanço. Eu gostaria que hoje você se abrisse para fazer um balanço real de sua vida e do que foi o ano de 2022 para você. Durante o ano de 2022, nós, a primeira Igreja Batista de Itapevi, trabalhamos sobre o tema Crer, Ser. Crer, de termos fé, e o ser, de lidarmos com o nosso ser como pessoa. E o nosso desejo era que todos nós pudéssemos crescer em nossa fé e crescer como seres humanos, nos tornando desta forma mais parecidos com Jesus Cristo. E meu desafio agora, neste final de ano, é que você possa fazer uma análise crítica de si mesmo, nos 3 níveis de sua vida: espiritual, emocional e também no nível material. E para isso eu vou apresentar a você algumas sugestões para você usar nessa autoavaliação. A primeira sugestão: listar o que alcançou. Lamentações, capítulo 3, verso 19, 20 e 21, apresenta para nós as seguintes palavras: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disto tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Certamente todos nós nos lembramos de momentos difíceis vividos neste ano de 2022. Momentos em que lutamos, choramos, duvidamos, mas certamente você viveu momentos também de grande alegria no ano de 2022, momentos de paz, de vitórias. Precisamos trazer à memória estes momentos, pois são eles que nos fazem perceber que Deus ainda age em nossas vidas e que Ele é bom em todo o tempo. Possivelmente você tenha perdido um ente querido, uma pessoa amada, no decorrer do ano de 2022. Talvez tenha perdido um emprego, talvez tenha tido uma decepção amorosa. Mas eu gostaria que você focasse também nas coisas boas deste novo ano. O nascimento de um filho, de um sobrinho, do filho de seu amigo que se alegrou. Que você pudesse olhar para um novo relacionamento que começou, um novo emprego que surgiu,
os dias felizes que dividiu um churrasco com os amigos, os dias que esteve na casa de Deus e sentiu Deus falar com você profundamente. Em meio a toda a calamidade que você possa ter experimentado do ano que passou, o meu desafio agora é que você possa listar, e essa é a primeira lista que eu estou apresentando a você, tudo aquilo que você alcançou, tudo aquilo que você realizou ao longo deste ano. E dessa forma, quando você estiver em situações em que a sua alma geme de angústia, em que você se sinta só, num deserto, você possa olhar para esta lista, para aquilo que você conquistou, para aquilo que você alcançou, para aqueles dias que você marcou ali, que foram dias de grande alegria, de felicidades compartilhadas, através de um amigo, através de um irmão, ou experiências suas próprias, mas que você pudesse olhar para isso e encontrar nesta lista esperança, como fez o profeta. Lembro-me das coisas que me trazem esperança. O profeta Jeremias, em meio à calamidade de seus dias, de tudo aquilo que angustiava a sua vida, vendo sua nação, seu povo, em uma espiritualidade decadente, ele buscou trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele traz a sua memória, ele foca o seu pensamento e o seu olhar na bondade de Deus e nos atos de misericórdias de Deus. Quando nós focamos no que foi realizado, quando nós focamos nas coisas boas que Deus fez para nós em nossas vidas, nós tomamos ânimo para prosseguirmos, para continuarmos. Se nós olharmos somente para o que nos faltou, para o que nos foi tirado, para aquilo que não alcançamos, para os planos frustrados, certamente nós ficaremos desmotivados, depressivos, abatidos. E é por isso que é necessário que você tome agora as rédeas da sua vida, focado no que Deus fez de bom ao longo de sua vida, nas vitórias, no que Ele te deu, no que você conseguiu alcançar neste ano de 2022, naquilo que você cresceu em sua fé, naquilo que você cresceu como ser humano. Esse foi o tema do nosso ano, para que nós pudéssemos crescer. Eu tenho certeza que você cresceu, e não importa o quanto você cresceu, a quantidade em que você cresceu, mas o pouco que você cresceu já valeu a pena. Por isso eu quero desafiar você a fazer uma lista de tudo o que você alcançou, de tudo que você realizou neste ano de 2022, de tudo que você viveu de alegrias neste ano de 2022. Escreva então nessa primeira lista as bênçãos recebidas de Deus, as orações respondidas, as vitórias alcançadas, os projetos, os planos que você conseguiu realizar, o término da faculdade, o término de um estudo, de um projeto, aqueles planos de um casamento que se concretizou, da festa de aniversário que você realizou para os seus filhos, que era projeto seu, desejo do seu coração. Escreve nessa primeira lista tudo que foi vitória, tudo que você alcançou de bênção, tudo que te alegrou o seu coração. E depois de escrever as bênçãos, as vitórias, os resultados, dessas vitórias, nessa mesma lista, esta que é a primeira lista, escreva também quais áreas da sua vida
que você identificou um crescimento espiritual, um crescimento como ser humano, um crescimento nas relações, onde você estendeu, né, as suas relações a outras pessoas. Então você vai colocar tudo de bom que tem nessa primeira lista, tá? Então faça uma avaliação de seu crescimento de uma forma positiva neste primeiro momento, daquilo que você alcançou. Agora eu quero sugerir você uma segunda lista: listar o que ainda pretende alcançar. Certamente que no ano de 2022 você não alcançou tudo que você gostaria de ter alcançado. Isso é parte do nosso viver, não é para nos desanimar. Veja só, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos da cidade de Filipos, ele diz algumas palavras interessantes a respeito disso, que ele também não havia alcançado tudo que ele gostaria de ter alcançado. E ele diz as seguintes palavras que se encontram no capítulo 3 de sua carta aos Filipenses, verso 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Possivelmente, eu acredito que sim, e eu digo isso porque eu também continuo prosseguindo, como diz o apóstolo Paulo, para o alvo. Não alcancei tudo que eu gostaria em termos de espiritualidade, não alcancei tudo que eu gostaria de realizar em termos de projetos dentro da nossa igreja. Estamos caminhando, mas estamos caminhando vitoriosamente, com a graça de Deus. Paulo, ao escrever aos irmãos de Filipe, afirmou não ter alcançado a vida espiritual e emocional que ele almejava. Contudo, ele não desistiu, ele continuou vivendo e correndo atrás desse alvo, se esquecendo do que ficou para trás. Ele não ficou focado no que ele não alcançou, ele não ficou focado nos erros que pode ter cometido ao longo de seu ministério e do último ano de sua vida. E eu gostaria de desafiar você também a não ficar focado naquilo que você não alcançou, a não ficar focado naquilo que você não realizou, ou nas lutas, nas adversidades que você possa ter vivido ao longo de 2022, que frustraram você como ser humano, que te frustraram espiritualmente. Não fique focado nestas coisas. Você precisa continuar caminhando. Por isso que eu gostaria que você fizesse nessa segunda lista tudo aquilo que você não alcançou. Mas não para que você fique estagnado, não para que você fique preso a isso, mas para que você possa olhar para isso e saber que ainda existe muito para caminhar, que ainda existe coisas para serem trabalhadas, que ainda existe relacionamentos que precisam ser trabalhados, consertados, que ainda existe áreas de nossas vidas que estamos caminhando. O apóstolo Paulo viveu isso, e ele escreve aos irmãos de Romanos, dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu acabo por fazê-lo, porque ele também está desenvolvendo a sua vida espiritual, a sua vida de santificação. Ele não ficou daí preso a isso. Ele teve, por exemplo, uma briga ferrenha com Barnabé, uma briga, né, que levou ambos a se separarem por causa de João Marcos. Entretanto, passa-se o tempo e ele se reconcilia com Barnabé. Depois ele pede para que seja enviado para ele João Marcos para ajudá-lo no final de seu ministério. Nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar vivendo a vida dividida, excluindo de nossos relacionamentos pessoas porque tivemos problema em algum momento da nossa história. É hora de caminharmos, de crescermos, de trazermos para perto o João Marcos, de trazermos de volta o Barnabé em nossos relacionamentos. Não importa a intensidade de nossas brigas, divisões, confusões, mas tudo novo
precisa se fazer, porque nós estamos caminhando para um crescimento, para um amadurecimento, sempre dispostos a darmos novas oportunidades para reconciliarmos com aqueles que estão vivendo conosco um desafeto, seja por qual razão for. Crescer faz parte da nossa jornada. O apóstolo Paulo não se apegou aos seus erros e fracassos que havia cometido. Ele não ficou parado no tempo. Ele não ficou alisando o pecado. Ele continuou olhando para o alvo, Cristo Jesus. E assim prosseguiu em busca de viver a vida ressurreta, em busca de ser perfeito como Jesus Cristo foi. E diante disso eu quero desafiá-lo então a fazer uma segunda lista. Nela você irá colocar tudo aquilo que você não realizou, não conquistou, mas que acredita que precisa realizar e conquistar. Por exemplo, dívidas que ficaram pendentes. Não podemos ficar devendo nada a ninguém, diz a palavra, a não ser o amor. Promessas que não foram cumpridas. A palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Se você fez alguma promessa para alguém, você precisa ir cumprir esta promessa. Se você não vai cumpri-la, peça a essa pessoa perdão. Tarefas que você desejou realizar e não conseguiu realizar, talvez a leitura de um livro, talvez o curso que você gostaria de ter feito, profissionalizante, ou um curso de alguma área específica, teológica, que você não fez. Coloque nessa lista. Olhe para esta lista. Não para se sentir desanimado, não para ficar preso, olhando para as coisas para trás, no sentido de não caminhar para frente. O que eu gostaria é que você olhasse para essa lista e organizasse essa lista, de tal forma que você agora pudesse dispor, neste ano de 2023, uma energia, uma intensidade, para que você possa tornar esta segunda lista a primeira lista no final de 2023, a lista dos projetos realizados e alcançados, que você tenha no final de 2023 pago todas as dívidas que ficaram pendentes, que você tenha cumprido todas as promessas que você fez ao longo do ano, que você tenha conseguido realizar as tarefas que você gostaria de ter realizado em 2022, que você tenha concluído o curso que você gostaria, que você tenha comprado de repente o terreno que você gostaria, que você tenha realizado o teu sonho com a pessoa amada, casado, enfim, que teus planos e projetos em 2023 possa estar concluído e você possa olhar e escrever naquela lista projetos realizados, orações realizadas, alcançadas, conquistadas. Lembre-se, os compromissos que você assumiu com terceiros, que não foram cumpridos, precisam ser colocados novamente à mesa com estes terceiros. Você precisa dar uma satisfação às pessoas a quem você ficou devendo, às pessoas a quem você fez promessas. Depois de ter feito a lista de suas dívidas pendentes, promessas não cumpridas, tarefas não realizadas, você vai fazer uma nova lista. Agora nós estamos falando da terceira lista. E escreva agora as qualidades que ainda pretende alcançar, espiritualmente e como ser humano. Áreas da sua vida que ainda precisam se desenvolver mais, que precisam de uma maior atenção de sua parte. É hora de você focar então naquilo que é mais íntimo do seu ser. E você precisa fazer uma análise séria agora disso. O quanto você cresceu espiritualmente em 2022? O quanto você verdadeiramente buscou viver tudo aquilo que você ouviu ao longo deste ano através dos pastores desta igreja, através dos estudos da IBD? O quanto você aplicou de fato na sua vida? O quanto você cresceu como ser humano? Quantas pessoas você trouxe para perto de você?
Foque nessas duas listas, a segunda e a terceira, para que você possa ter um desenvolvimento espiritual e um desenvolvimento como ser humano. Esforça-te para que no final de 2023, tudo o que conter nestas duas últimas listas possam se tornar parte da primeira lista, a lista daquilo que você concluiu, alcançou, das suas vitórias, das bênçãos, recebidas, do crescimento espiritual e humano desejado. Neste segundo momento, deixe bem claro nessa segunda e nessa terceira lista quais os alvos para 2023, quais as áreas de sua vida espiritual e humana que você irá focar para crescer. Você precisa fazer isso. Você precisa saber aonde realmente você é falho para você poder investir neste lugar, nesta área, para você poder crescer. Ter um propósito claro é essencial. Muitas vezes não chegamos a lugar algum porque não estabelecemos metas claras para nós. Não sabemos nem aonde somos verdadeiramente falhos. E não é a hora de você jogar a falha para o próximo. É hora de você fazer um balanço de si mesmo. Terceira sugestão que eu quero apresentar para você: santificar-se, se livrando de tudo o que fere a sua consciência. Eu quero ler com vocês agora o texto de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Este texto fala da história de Zaqueu. Diz: Jesus entrou em Jericó, e atravessada a cidade, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Grifa este verso 8 em sua Bíblia. Eu vou lê-lo novamente. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A experiência de Zaqueu, um publicano, um homem rotulado pela sociedade judaica como um pecador, segundo os conceitos morais e culturais de seus dias, nos ensina que quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo, ela tem o desejo profundo de compartilhar as bênçãos materiais e também uma vontade de santificar-se, se livrando de tudo que pode ferir sua consciência. Zaqueu não afirmou no texto ter extorquido dinheiro de outras pessoas, mas sua consciência certamente o acusava de ter extorquido. Possivelmente por saber que os impostos colocados por Roma sobre eles, judeus, eram pesados demais. E Zaqueu era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos. E eles recebiam parte destes impostos. E ele sabia que ele se enriqueceu cobrando destas pessoas valores injustos, pesados demais para eles. E assim ele fez a sua fortuna. E agora, quando ele tem um encontro com Jesus,
Há uma mudança de vida. Isso é resultado daquele que verdadeiramente nasce de novo. E essa é a afirmação de Jesus. Jesus não tinha exigido nada de Zaqueu. Contudo, ele se prontificou a corrigir isso, assumindo um compromisso com Jesus de devolver 4 vezes mais para aqueles a quem ele julgava ter extorquido. Sua conversão é tão genuína que naquele encontro com Jesus, sem que Jesus dissesse nada a ele, ele percebe que ele era um homem de grandes posses, que estava vestido de roupas das quais o povo não podia ter, que estava calçando sapatos dos quais o povo não podia calçar, que ele tinha uma casa do qual o povo não podia ter. E agora ele olha para Jesus, os seus olhos se abrem quando ele olha para aquelas pessoas ao seu redor. Ele percebe quão injusto era a sua vida. Enquanto ele tinha uma casa maravilhosa, enquanto ele vestia roupas de luxo, de extrema beleza, as pessoas não tinham o que vestir, não tinham mal o que comer. E aquilo sensibiliza o seu coração, porque agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos move sempre a dividir nossa vida. O Espírito Santo nos move sempre a compartilhar daquilo que temos. E Zaqueu então diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. Sem que Jesus pedisse, ele fez exatamente o que Jesus havia falado para aquele jovem rico: vem e me segue, dê sua riqueza aos pobres. E agora é o que Zaqueu está fazendo. Jesus não precisou pedir, porque o Espírito de Deus tocou nele, ele nasceu de novo, e Jesus reconhece isso e diz: hoje chegou a salvação nesta casa. E então ele ainda diz: Senhor, se porventura extorqui de alguém, ele não está dizendo que extorquiu, mas ele se sente possivelmente dessa forma, porque ele sabia que cobrava altos impostos, que havia se enriquecido dessa forma, de uma forma injusta, enquanto pessoas sofriam, enquanto pessoas não tinham comida em suas panelas, enquanto pessoas não tinham uma casa como a dele. Então ele diz: eu vou restituir 4 vezes mais a essas pessoas. Que coisa maravilhosa! Isso é conversão genuína. Nós não temos mais visto isso em nossos dias. Me desculpa dizer isso. As pessoas se convertem e continuam fazendo maldade às outras. As pessoas não se compadecem do outro. As pessoas não olham para o outro e vê no outro continuidade de si mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo é continuidade de você mesmo. As pessoas não se veem responsáveis pelo outro, não tem a disposição de dividir o seu pão, as bênçãos que Deus lhe dá. Cada um continua vivendo na sua individualidade, cada um continua tentando erguer o seu próprio nome, cada um continua tentando conquistar este mundo e acha que Jesus faz parte disso. Zaqueu teve uma conversão verdadeira e genuína, e Jesus reconhece isso. Assim como Zaqueu, eu e você precisamos nos santificar. Ao ter um encontro com Deus, Zaqueu desejou profundamente se livrar de tudo que podia ferir agora a sua consciência, e é por isso que ele quer corrigir os seus erros, dividindo a sua riqueza, recompensando aqueles a qual ele havia extorquido, ainda que a lei lhe pudesse ser favorável, mas ela era injusta, imoral, indecente, e nós temos visto isso acontecer em nossos dias. Podemos dizer que Zaqueu reconheceu que o seu enriquecimento não foi construído sob os alicerces da justiça.
Ele desejou então se livrar desse dinheiro sujo, ilícito, imoral, embora legal, porque isso o impedia de desfrutar da nova vida que estava jorrando dentro dele. E assim como Zaqueu, eu e você precisamos nos santificar. Precisamos administrar corretamente a santificação que Jesus Cristo operou em nós, por meio de seu sangue na cruz. Precisamos nos manter santos, uma vez que Cristo nos santificou. Por isso, é importante nos livrarmos de tudo que pode vir a ferir nossa consciência e de tudo que possa ser usado por terceiros para nos acusar diante dos homens. Portanto, eu quero trazer a você algumas coisas que talvez você precise fazer para que a sua consciência não tenha mais do que te acusar e para que terceiros não tenham mais do que te acusar, assim como Zaqueu tomou uma atitude real e concreta de dividir a sua riqueza, de restituir aqueles a quem ele havia extorquido em sua consciência. Você também precisa fazer isso. E eu vou dar aqui algumas sugestões. Talvez essas te ajudem, mas talvez o Espírito Santo esteja falando para você outras áreas da sua vida. Mas fica aqui algumas sugestões. Doe, de doar, o que você não usa mais, ou aquilo que não tem utilidade a você. Sabe aquelas roupas que você não usa, que está 1 ano no seu armário, 2 anos? Aqueles sapatos que você não usa, que já está 1 ano lá no seu armário, ou 2 anos? Aqueles utensílios domésticos que você não usa, que está 1 ano, 2 anos, que você fica guardando para a eternidade? Doe, doe. Você não usa. Há muitas pessoas que estariam usando se você doasse. Ela pode ser útil para outras pessoas que não têm o dinheiro para comprar um bom sapato, que não têm dinheiro para comprar uma boa roupa, que não têm dinheiro para comprar um bom utensílio doméstico, elétrico. Se você não está usando, doe para alguém. Não seja egoísta, não fique guardando coisas, porque elas não vão para a eternidade com você. Não guarde os seus sapatos ou as suas boas roupas, enquanto outros não têm o que vestir ou calçar. Doe. Devolva o que você pegou emprestado, pois se apossar do que não é seu, é roubo, e não importa o valor daquilo que você pegou emprestado. Pode ser um tupperware, uma vasilha de vidro, um livro, dinheiro, mas não é seu, você pegou emprestado. Não se aposse do que não é seu, isso é roubo. Devolva, para que a sua consciência possa ser encontrada limpa, para que aquela pessoa de quem você tomou emprestado não tenha do que te acusar. Restitua, caso você tenha perdido aquilo que você pegou emprestado, caso você tenha quebrado aquilo do qual você pegou emprestado, restitua. E se já faz muito tempo que você pegou emprestado, restitua e apresente algum gesto de gratidão junto. Você vai devolver aquela tapoeira que já está 2 anos com você. Faz ali um doce, coloca ali, entregue com doce a essa pessoa e peça perdão por ter ficado tanto tempo com um bem que era dela, que não te pertence. Restitua. Perdoe aquele que te ofendeu. Não fique alisando a amargura, não alimente no seu coração a amargura, não deixe isso crescer em você e se transformar daqui a pouco em ódio, em algo que impede você de sentar na mesma mesa com o seu irmão, com a sua irmã, seja um irmão em Cristo, seja um irmão de sangue. Perdoe, seja quem for,
que possa ter te ofendido. Convida para sentar na sua mesa esta pessoa. Você precisa reconciliar. A palavra de Deus diz assim que nós não podemos levar uma oferta ao Senhor sem antes nos reconciliarmos. Peça perdão para aquele a quem você ofendeu. Se por alguma razão, quem sabe no seu momento de ira, ou porque falaram coisas para você e você, por alguma razão, empurrou alguém para distante de você. Por alguma razão você criou um muro para que essa pessoa não pudesse se aproximar de você. Perdoe essa pessoa e peça perdão por ter feito isso. Traga essa pessoa para perto. Traga essa pessoa para perto, que ninguém tenha nada do que te acusar. Você precisa ser irrepreensível. A Bíblia diz isso, precisamos ser irrepreensível. Irrepreensível não significa que você não erre. Eu erro, todos nós erramos. Eu sou pecador, eu estou aqui falando para você, sou pecador. Mas viver de forma irrepreensível é você perceber que quando você erra, você vai lá e constrói novamente o caminho que foi quebrado, a ponte que caiu. Então você pede perdão e conserta tudo. Então ninguém tem do que te acusar, porque você consertou aquela situação. Se é necessário perdoar, você perdoa, para que a ponte possa estar novamente aberta, para que a pessoa possa se aproximar de você. E assim você vai vivendo irrepreensivamente. A cada ato que o Espírito Santo mostrar que você falhou, que você errou, vai e corrige. Que não haja nada em sua consciência para te acusar, que não haja nada que alguém possa apontar o dedo para você. Corrija as áreas da sua vida que estão em discordância também com os ensinos bíblicos. Se você está vivendo amaziado ou amaziada, vá até um cartório agora, neste começo de ano, e oficialize a sua união conjugal. Corrija isso na sua vida. Se você está vivendo em adultério, ponha fim a essa situação pecaminosa e santifique o seu casamento. Se você está em conflito com seus filhos, chame-os para conversar, abrace-os, chore com eles, se for necessário. Se você está vivendo em conflito com alguém da sua liderança, no seu ministério, ou mesmo com o seu pastor, ou com o seu chefe na sua empresa, ou com qualquer outra autoridade. Tem cristãos que estão com conflito aí com Lula, outros estão com conflito com Bolsonaro. Acerta isso na sua vida. Talvez com o presidente Lula e Bolsonaro você não tenha a oportunidade de sentar-se com eles, mas ore a Deus, peça perdão e ore por aqueles que foram colocados como autoridade sobre a nação, é o que a Bíblia nos diz. Agora, se você tem um problema com o seu líder de ministério da sua igreja, se você tem um problema com o seu pastor, vá até eles. Se você tem um problema, vá até eles. E corrige-se. E peça perdão se for necessário, porque eles são autoridades sobre a sua vida. A Bíblia diz que você deve ser submisso aos seus pastores, submisso às autoridades que Deus delega sobre a sua vida. Elas são delegadas por Deus. Vá conversar com eles. Que não haja nada para acusar a sua consciência, que não haja nada que ninguém possa apontar para você. Lembre-se que um dia você estará frente a frente com Deus. Que você possa chegar lá com a sua vida passada limpa, irrepreensível. Comece 2023 se santificando. Se livre de tudo que possa ser usado para te acusar, que torne o seu testemunho uma ofensa para Jesus. Se liberte de tudo que possa ser usado por outros para ferir sua consciência. Resolva o que tem que ser resolvido. Não deixe nada pendente. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: hoje entrou salvação nesta vida.
Eu concluo minhas palavras desafiando novamente você, então, a fazer uma autoanálise de sua vida. Para crescer é necessário se avaliar com sinceridade. Verifique o quanto cresceu na fé neste ano. Use como base o aprendizado bíblico e as experiências pessoais com Deus. Avalie o quanto cresceu como ser humano. Suas relações com as demais pessoas melhoraram. Sua obediência às autoridades melhorou. Você aprendeu a lidar melhor com você mesmo? Esteja aberto para fazer um balanço de sua vida. Faça uma avaliação do que já alcançou, do que ainda pretende alcançar. E santifique-se, se livrando de tudo que possa ferir sua consciência, de tudo que possa te condenar. Feliz 2023. Deus te abençoe todos os dias de sua vida. Que o Senhor te conceda saúde, paz e muita felicidade. Viva 2023 com Jesus e viva para Jesus. Deus te abençoe.